Olha só, essa semana nós falamos que o ex-prefeito de Papanduva, investigado na Operação Mensageiro, perdeu os direitos políticos. E agora, sem foro privilegiado, a defesa pede que o processo vá para a primeira instância. Felipe Cross está chegando, está ao vivo e explica para a gente toda essa movimentação. Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham. Exatamente, viu? Esse pedido é embasado que a competência agora não pertence mais ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque o prefeito Luiz Henrique Saliba, preso ainda na primeira fase da Operação Mensageiro no dia 6 de dezembro de 2022, ele perdeu os direitos políticos, não tem mais foro privilegiado, porque foi condenado em uma outra operação, a Operação Patrola, que também investigava fraudes em licitações. Por conta dessa condenação, agora ele deveria ser julgado, então, em primeira instância e não em segunda, como está acontecendo na Operação Mensageiro, porque agora ele não é mais prefeito, ele é ex-prefeito lá de Papanduva. Quanto a isso, quanto a esse pedido da defesa no processo, o Ministério Público se manifestou. Nós tivemos acesso a essa manifestação e eles dizem o seguinte: a manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados a fim de reconhecer-se a perpetuação da jurisdição por essa egrégia Câmara Criminal, ou seja, a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça, para o processamento e julgamento da presente ação penal, ou, alternativamente, caso se entenda por impossibilidade de perpetuação da jurisdição, ou que ainda não seja o ideal, mas pela cisão do processo. O que isso significa? O Ministério Público diz que ou o processo segue todo no Tribunal de Justiça, na segunda instância, ou então deve ser dividido. Como é que seria essa divisão? O prefeito Luiz Henrique Saliba, agora ex-prefeito lá de Papanduva, deveria responder na segunda instância, no Tribunal de Justiça, por integrar uma organização criminosa. E, em primeira instância, lá no Fórum de Papanduva, ele deveria responder ao juízo local sobre corrupção passiva. É claro que agora a defesa tem um prazo também para se manifestar quanto a esse assunto. A gente mostrou essa semana que a desembargadora Cíntia, inclusive, cancelou as audiências relacionadas ao município de Papanduva que já estavam agendadas e agora ela pode a qualquer momento decidir que isso deve ser levado à 5ª Câmara Criminal para uma decisão colegiada. Ou seja, os 4 desembargadores vão votar para decidir se o processo segue na segunda instância, se ele vai por completo para a primeira instância ou se deve ser dividido, como o Ministério Público está sugerindo. É claro que a gente acompanha de perto toda essa história e atualiza assim que tiver novas movimentações processuais. Márcia. E é claro que a gente também vai trazer muitas outras novidades na segunda-feira, porque Felipe e Guilherme estão debruçados sobre todos os materiais que a gente tem. Já falei aqui várias vezes sobre isso. É muita coisa, gente, é muita gravação. Final de semana eles vão trabalhar e segunda-feira tem mais novidade aqui para a gente dividir com vocês.